Olá, graça e paz. Estou aqui novamente para a segunda parte dessa formação chamada células. Eu já expliquei, células são pequenos grupos que crescem e se multiplicam, que se reúnem preferencialmente nas casas. A gente fala muito das casas, mas pode se reunir numa garagem, pode se reunir numa lanchonete, pode se reunir num parque, né? É bem maleável. Reúne onde for possível reunir, mas sempre um pequeno grupo pelos motivos que eu já expliquei, principalmente o motivo da comunhão. Mas por que eu estou falando desse assunto aqui? Porque nós estamos nos preparando para celebrar os 2000 anos da redenção, do dia que Jesus deu a sua vida por nós e ressuscitou, e nós fomos salvos. Então existe um projeto internacional maravilhoso chamado Global 2033. E o Global 2033 quer trazer diversas iniciativas de evangelização para compartilhar com as pessoas, para que nós possamos não só celebrar dizendo que bom, que maravilha, mas nós possamos fazer com que a redenção chegue ao maior número de pessoas por meio da evangelização. Então, continuando, como é uma reunião de célula? Como que ela acontece? Nós chamamos de 5Es. Esses 5Es são baseados em Atos 2, 42, 47, aquilo que os primeiros cristãos faziam em suas reuniões. Então, nós temos o encontro, a exaltação, a edificação, o evangelismo e a entrega. Encontro. A célula começa geralmente com um quebra-gelo. O que é um quebra-gelo? Uma pergunta, né? Uma pergunta qualquer que ajuda a pessoa a se ambientar. Não precisa ser uma pergunta religiosa, né? Pode até ser um quebra-cabeça, só para a pessoa se ambientar, às vezes dar um pouco de risada, ficar mais tranquila, né? Depois, é lógico que o anfitrião ou o líder da célula faz uma acolhida, uma calorosa acolhida. Às vezes tem um lanchinho também, um pequeno lanchinho, né? Não é obrigatório, mas pode ter. Nas nossas células, uma vez por mês, nós fazemos um jantar, que nós chamamos de HP. É o dia que nós acolhemos os novos, e aí é um jantar bem substancioso mesmo. Mas nas outras reuniões, não, é um lanche, um café, algumas bolachas, um chá, uma coisa simples, só para poder acolher mesmo. Depois vem a exaltação. O que é a exaltação? É um momento de louvor, de adoração, né? Onde podemos fazer orações espontâneas, onde nós podemos também cantar louvores ao Senhor, né? Então é um momento assim, onde nós focamos naquele que é o centro da nossa célula, Jesus. Então nós agradecemos a presença dele, nós louvamos a sua ação, nós adoramos a sua pessoa. Então, é o segundo momento da nossa célula. O terceiro, nós chamamos de edificação. É o momento do ensino com a palavra de Deus e a partilha. Nas nossas células, na comunidade Caminho do Discípulo, geralmente é um resumo, vamos dizer assim, do ensino feito nas missas dominicais. Algumas vezes nós utilizamos algum ensino próprio, mas geralmente é isso. Então, fazemos um resumo, colocamos alguns pontos, depois fazemos perguntas a respeito daquele tema. No caso da comunidade Caminho do Discípulo, o tema é gravado, todos os líderes recebem e eles passam aos membros da célula, na reunião da célula. Depois tem uma partilha, o que a pessoa entendeu, como que ela pode colocar na vida dela, né? Qual é a importância daquele ensinamento. Quarto, nós temos o que nós chamamos de evangelismo. O que é o evangelismo? É um momento que nós motivamos as pessoas a evangelizar. E nós utilizamos um método chamado oikos, ou oikos, que quer dizer o contato pessoal. Lógico, nós podemos utilizar um meio de massa,
podemos utilizar uma outra forma, ir de casa em casa, mas nós entendemos que a melhor maneira, porque Jesus fez isso quando entrou na casa de Zaqueu, na casa de Simão, mais tarde Pedro, na casa de Cornélio, né? Nós entendemos que o contato pessoal é a melhor forma de evangelizar. Eu conheço você, que conhece uma outra pessoa, que conhece uma outra pessoa, só dá um testemunho. Eu estava numa outra paróquia, onde nós tivemos o início do trabalho de célula, Paróquia Espírito Santo, e nós começamos com 40 pessoas lá. Né? E a evangelização que nós fazíamos era um entrava em contato com o outro, né? O seu conhecido. Nós chegamos a quase 4.000 pessoas, chegamos a quase 1.000 jovens, 600 casais, só do contato pessoal. Não é? Então veja, são as redes que nós temos de conhecimento, né? Então esse é o momento que nós incentivamos, nós perguntamos, né? Como que você está evangelizando? Né? Quem que você está evangelizando? Quais são as dificuldades? Oramos também para que aquela evangelização seja eficaz. E por último, nós chamamos de entrega. É o momento de uma rápida partilha de vida. Não é o momento para fazer uma terapia, né? Vamos contar todos os nossos problemas. Não, mas eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou fazendo algum trabalho especial. Então a pessoa faz uma pequena partilha e depois oração uns pelos outros. Uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros. Né? Colocar diante de Deus aquele irmão, aquela necessidade. Então são os 5 passos da nossa reunião celular. Finalidade da célula. Quais são as finalidades de uma célula? Primeiro é crescer na intimidade com o Senhor. O centro da célula não é o líder, nem são as pessoas. O centro da célula é Jesus. Jesus é o centro da célula. Nós vamos à célula, vamos ao encontro do pequeno grupo ou da pequena comunidade, alguns também chamam de igreja nas casas, para um encontro com Jesus. Segundo, é crescer no amor recíproco. Não é? Porque se nós não tivermos pessoas para amar, uma vez uma pessoa me disse, há muito tempo, né, vendo as dificuldades que ela tinha lá na célula, porque quando nós juntamos pessoas tem algumas dificuldades, né? E ela disse assim, padre, eu não sei, né? Lá tem essa dificuldade, tem aquela dificuldade, eu acho que eu vou sair da célula. Eu falei, não, você pode sair, você não foi condenado a participar de uma célula. Eu vou dizer uma coisa para você, você nunca vai aprender a amar, porque você foge dos conflitos. Né? A célula traz conflitos. As pessoas são conflituosas, todos nós temos nossas limitações, mas nós temos que aprender a amar, aceitar, perdoar e corrigir. Então, aqui é a questão do amor recíproco, compartilhar Jesus com os outros. A célula, lógico, ela tem uma reunião, mas ela incentiva você compartilhar Jesus, o que Jesus está fazendo na sua vida. Aí nós temos um método, né, que não é o caso hoje de explicar em detalhes, mas é que eu comentei, que é o método do Oikos, né, onde nós vamos nos aproximando das pessoas, servindo as pessoas, até aquele momento que a pessoa vai perguntar, por que você faz isso? Aí nós vamos anunciar Jesus. Dar e receber apoio. Nós devemos ajudar uns aos outros, inclusive, gente, até de maneira material, não é? Os primeiros cristãos faziam isso, eles não se ajudavam, né? Não havia necessitado entre eles. Então, como que nós podemos ajudar? Às vezes não é só uma ajuda material, às vezes é um apoio emocional, é estar juntos. Eu já vi assim, nas células, por exemplo, né? Havia um velório, estava todo mundo lá, havia um casamento, todo mundo lá, um aniversário, todo mundo lá, dando apoio, recebendo apoio. Como é importante, né, nós darmos apoio aos nossos irmãos, nós recebemos também apoio. Então a célula facilita isso. Também realizar o ministério no corpo de Cristo. O que é o ministério? É a gente agir de acordo com os dons. Né? Quantas pessoas que entraram nas nossas células que nem falavam, depois se tornaram líderes. Pessoas que descobriram que foram dotados do dom do discernimento, de sabedoria, até de cura, né? Orando pelas pessoas. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que disse, né, que na célula ela sentia que ela devia orar pela saúde das pessoas e que as pessoas eram curadas. Então é um dom de cura, que é, né, um dom simples, mas um dom de cura dado ali para o bem das pessoas. Treinar líderes.
Para que a célula possa crescer e multiplicar, tem que ter líder. É mais ou menos assim que funciona. É uma célula tem 12 pessoas, então na multiplicação nós 6 para cá, 6 para lá. 6 continuam ali e 6 vão para uma outra casa, um outro grupo, mas precisa ter líderes. Então nós temos que formar líderes dentro da célula e nós temos uma escola também de formação de líderes, um trilho de treinamento, como nós chamamos, né? E aprofundar a identidade da fé, né? Da fé católica. Então a gente vai se sentindo parte de um corpo maior que a igreja, né? A célula, ela não é uma seita, um pequeno grupo independente, né? Ela faz parte de uma paróquia, ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de uma diocese, ela faz parte da igreja, né? Ela faz parte. Então nós vamos aprofundando essa identidade, essa pertença. O nosso objetivo, a gente resume nesse anunciado. Em cada caso, uma célula que cresce e se multiplica. Cada membro, um discípulo missionário de Jesus Cristo. Então, nós queremos que em cada casa exista uma célula que cresce e multiplica. E nós queremos que cada membro seja mais do que um membro de célula, seja um discípulo e seja um missionário de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, então, das nossas células. Tem tipos diferentes de células, né? Nós temos tipos diferentes. No nosso caso, na nossa comunidade Caminho do Discípulo, nós agrupamos em redes esses grupos que nós chamamos de grupos homogêneos e também grupos heterogêneos. Então, nós temos células de crianças. Elas acontecem dentro da própria célula. Então, enquanto os adultos se reúnem, geralmente casais, e nós temos as chamadas celulinhas, né? Alguém fica responsável naquela semana de dirigir aquela celulinha com as crianças dentro da própria célula. Arruma um cantinho e as crianças ficam ali fazendo a sua célula, né? Ou a sua celulinha. Nós temos células de casais, né? Nós temos células de adolescentes, nós temos células de pré-adolescentes, nós temos células de mulheres ou de homens, né? Nós temos a célula mista, que é todo mundo junto e misturado. Então, ali podem ter casais, jovens, adolescentes. Por que nós dividimos assim? É por causa do estado de vida, da experiência que cada um tem. Por exemplo, o adolescente, ele fala de um jeito, ele age de um jeito, né? As nossas células de adolescentes, elas são muito, digamos, barulhentas, vamos dizer assim, né? Eles gostam de cantar, eles gostam de conversar bastante, eles são bem ativos, né? Muitas vezes fazem as suas reuniões até mesmo em parque, às vezes eles tiram um dia para esporte, né? As nossas células de jovens também, eles se reúnem às vezes até em lanchonetes, né? Por quê? Porque é um pouco próprio do jovem, né? Já a célula de casais conversa um pouquinho mais a respeito de família, de problemas de família. Então, aplicam a palavra de Deus a essa realidade, né? Aí nós temos células de mulheres de homens. No caso da comunidade Caminho do Discípulo, a gente agrupa em célula mista, que são células onde homens e mulheres, casados e solteiros podem participar. Bom, então eu quero contar rapidamente como que começou esse projeto, né? Ele na verdade, ele começou quando eu ainda era seminarista. Eu tenho 31 anos de pátria. Há 30 anos atrás, mais 30 anos atrás, quando seminarista, eu recebi uma revistinha. Naquela época a gente não tinha e-mail, né? Então eu recebi uma revista chamada Evangelização 2000, lá no meu seminário. Eu não sei quem foi que mandou, porque eu não tinha assinado aquela revista, e ela falava de uma experiência numa paróquia lá nos Estados Unidos, né? Paróquia de São Bonifácio, nos Estados Unidos, onde eles trabalhavam com células. Pois recebi novamente a revista. Eu já falava de uma paróquia, Paróquia Santo Eustógio, em Milão, na Itália. Depois uma terceira revista falava da paróquia São João Batista, São João Evangelista, na Irlanda. Pois não recebi mais a revista. As 3 revistas que eu recebi falavam a respeito de células. E aquilo caiu no meu coração. Falei, bem, quando eu for padre, eu vou fazer essa experiência, né? E quando foi em 2002,
o Monsenhor Jonas Abib, nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, esteve em São José dos Campos para um dia de louvor da Renovação Carismática Católica. E eu coloquei no papel alguns pontos e apresentei para ele, né? E ele falou assim, Atos 2, 42, 47. Eu não tinha citado nenhuma passagem bíblica, isso aí é Atos 2, 42, 47. Mais tarde ele fez uma visita na paróquia onde eu estava, na paróquia Espírito Santo, né? E em 2002 também. E aí ele disse assim, que a paróquia Espírito Santo se tornaria um celeiro de uma nova evangelização, que seria irradiada para todo o Brasil, para todo o mundo. E aí depois nós começamos o projeto celular com 40 pessoas e nós tivemos visita dos 5 continentes da Terra na nossa paróquia. 5 continentes da Terra nós tivemos visita de padres, de leigos, da África, da Ásia, da Europa, da América, de diversos lugares. Pessoas vinham, fazíamos congressos, recebíamos pessoas do mundo todo lá para conhecer esse trabalho de célula. Como eu disse para vocês, nós chegamos a quase 4.000 pessoas participando em pequenos grupos. Então isso mostra que é um trabalho que vem de Deus. Por quê? Porque é um trabalho de princípio bíblico. E não só de princípio bíblico, mas também um trabalho que hoje tem o respaldo da nossa Igreja Católica. A CNBB, desde da conferência de Aparecida e depois nas reuniões da CNBB, ela incentiva que a igreja se reúna em pequenos grupos, em pequenas comunidades, né? Entendendo que nós precisamos acolher melhor as pessoas e não só acolher, precisamos cumprir o nosso trabalho evangelizador. Então esse trabalho ajuda muito nesse sentido. É lógico que é um trabalho que exige um pouco, mas que tem resultados e tem frutos maravilhosos. Nesse tempo todo eu vi tanta conversão, vi tanta gente que voltou para a igreja, tantos casamentos salvos, tantos jovens, né, que encontraram um ambiente sadio. Quando nós iniciamos na Paróquia Espírito Santo, hoje eu não estou mais lá, né? Mas quando nós iniciamos na Paróquia Espírito Santo, no início eram só as pessoas mesmo ali da igreja. Quando eu saí de lá, a maior parte das pessoas que começaram a vir para a célula, as pessoas que não tinham nenhum contato com a fé cristã. Aí, de fato, nós estávamos jogando a rede. A princípio, começamos a pescar no próprio aquário. Depois, nós começamos a jogar as redes. Então, é um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho de Deus que eu gostaria de compartilhar. É com muita alegria que eu compartilho com vocês. São muitas informações, né? Nós temos muitas outras coisas ainda, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esse trabalho maravilhoso, de testemunhar, mais do que compartilhar, testemunhar, né? Que Deus ele tem feito maravilhas através desse trabalho, né? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção, que a graça, misericórdia, bondade de Deus esteja sempre presente na vida de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.